Bom dia todo mundo! Eu sou o Nicolas Locke, aqui nós estamos na Reserva Ecológica de Guapiaçu. Aqui, nossa equipe é aqui, o jovem Matheus, Micaela e Maurício. Tá bom? Eles vão falar um pouco para vocês para frente nas partes do reflorestamento. Tá bom? Então o que é aqui? Nós estamos na Reserva Ecológica de Guapiaçu. A Reserva Ecológica de Guapiaçu é localizada no município de Cachoeiras de Macacu. É uma ONG voltado à conservação do meio ambiente. A conservação do meio ambiente é muito importante, porque dela que provém todos os serviços, como água e florestas. Tá bem? Então, hoje, nossa aula, parece que as aulas é sobre reflorestamento. E nós vamos passar um pouco sobre nosso trabalho aqui e como exercemos nosso trabalho. Todo o processo da cadeia de reflorestamento. Tá bem? Então, vamos seguir com o nosso próximo passo. Olá, gente. Eu sou a Micaela, como eu fui apresentada pelo Nicolas anteriormente. Eu faço parte da equipe de coordenação de pesquisa científica, mas também vou falar um pouquinho do histórico da régua, que eu venho acompanhando desde criança. Eu fui criada aqui e a régua foi, então, criada em 2001. Era uma antiga propriedade da família, que chegou no começo de 1900 e, claro, antigamente era uma outra visão, então não tinha muita agricultura, muita produção de café, de cana-de-açúcar. Então, ao longo do tempo, sempre foi uma fazenda muito produtiva. Só que um amigo da família veio para a região, se encantou com a biodiversidade e pensou na ideia de criar uma reserva ecológica. Então, em 1996, foi lançada essa ideia, conseguimos o primeiro financiamento, a primeira pessoa que embarcasse ou abraçasse essa ideia. Então, em 2001, oficialmente a régua foi criada. A área era grande, eram menos de 1.000 hectares e existia muito pasto. A principal área de atração turística, que são os nossos alagados, era um antigo pasto que foi recuperado. Foi criado um lago com a intenção de que as aves voltassem para o seu ambiente natural. E também foi nosso primeiro reflorestamento, em 2006. A gente tinha um pequeno viveiro com o Maurício, que vai falar com vocês mais adiante, liderando. E eram poucas mudas no começo. E assim a gente foi adquirindo mais áreas e reflorestando aos poucos. A gente não tinha exatamente o know-how, mas a gente tinha vontade de recuperar esses pastos e topos de morro, que continuam sendo nosso alvo atualmente. Então, fomos adquirindo poucas áreas, reflorestando, e em 2013 conseguimos a aprovação do primeiro projeto financiado pela Petrobras Socioambiental, que consolidou uma equipe, que são hoje uns 10 homens, que vêm atuando desde então. E a gente já tem uma metodologia que é toda baseada no Pacto pela Restauração Florestal, se eu não me engano. A gente segue uma metodologia de plantação de 4x3 e infelizmente as gramíneas são o nosso principal inimigo. E a gente usa diferentes métodos, mas também existe aplicação de herbicida porque é muito difícil conter o crescimento e elas acabam atrapalhando o desenvolvimento das mudas. Então, atualmente já reflorestamos cerca de 300 hectares e uma das políticas da régua também é adquirir novas áreas para que sejam reflorestadas. A produção de mudas se concentra aqui na régua e o Maurício é o chefe do viveiro. A gente utiliza as próprias sementes da região, temos matrizes dentro da régua e usamos cerca de 300 espécies. Mas claro, já contabilizamos tudo, temos as pioneiras, as secundárias de crescimento primário ou secundárias tardias e as de clímax que vão entrando depois. Então a gente está aqui no viveiro, como vocês podem ver, tem todas as mudas. E o primeiro processo é chegar no viveiro como sementes
e aí vão crescendo, depois são transplantadas para os tubetes. E essa metodologia, aliás, é nova porque você otimiza o espaço e você consegue mais mudas sendo transportadas para as áreas para serem reflorestadas. E depois elas passam por uma aclimatação, que elas ficam expostas à chuva, ao sol, então elas vão se ambientando para elas ficarem mais fortes para serem levadas para as áreas que vão ser plantadas. Então a gente continua na segunda etapa.